Olá, pessoal. Este é mais um vídeo do canal EducaBerge. Hoje, trouxemos um profissional muito referendado para falar de mercado de trabalho. Mas antes de iniciarmos esse bate-papo incrível, eu quero pedir a vocês para não esquecer de seguir a gente e curtir. Afinal, você não vai querer perder tanta informação. Hoje está conosco o Dr. Luiz Eduardo Drouet, que é Managing Partner no Share RH. Ele é graduado em Marketing, especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e em Empreendedorismo pelo Babson College. Também possui formação em Gestão de Pessoas, Metodologias ágeis, tendências, cool hunting e gestão de inovação. Luiz atuou como gerente regional da Anshan Brasil, executivo de movimento Compromisso Campinas pela Educação, é superintendente da Associação Comercial e Industrial de Campinas e, posteriormente, ele foi diretor de uma consultoria de gestão e recrutamento de grande porte. É fundador e managing partner da Share RH. Também é membro voluntário da diretoria executiva da BRH São Paulo, cofundador e co-líder da filial Campinas do Capitalismo Consciente Brasil, mentor do Founder Institute Campinas e membro do Conselho Fiscal de Campinas Tech. Hoje, Luiz vem conversar conosco sobre as mudanças no mercado de trabalho, trazer um pouco de luz para quem está ansioso nesta crise procurando emprego. Luiz, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra receber você aqui nesse nosso canal. A honra é minha, Angélica. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vai ser um prazer poder compartilhar um pouco dessa experiência e poder contribuir de alguma forma para as pessoas que estão em transição de carreira, estão buscando se recolocar ou progredir na sua carreira profissional. Então, primeira pergunta, que é uma questão que muito suscitada nos nossos vídeos, que as pessoas perguntam bastante nós sabemos que além das novas tecnologias e processos, depois da pandemia, todo o mercado de trabalho foi afetado. Como que você enxerga este mercado de trabalho atualmente? Olha, o impacto foi muito grande, no início da pandemia. Todos os setores ficaram sem saber, como que eles seriam direto ou indiretamente impactados. Alguns setores continuam sofrendo muito até esse momento, setor de entretenimento, setor de viagens. Tem alguns setores que realmente só vão se recuperar de fato quando essa pandemia terminar e a gente voltar ao dia a dia normal. Mas, curiosamente, outros setores foram aquecidos também, como o mercado de e-commerce, o mercado de tecnologia de uma forma geral, e outros setores talvez não foram aquecidos, mas conseguiram operar, se adaptar a esse modelo normalmente, que é o caso principalmente do mercado do agronegócio, e outros setores também que estão se adaptados. Então, a dica que a gente dá para as pessoas é primeiro ter essa visão setorial, porque muitas vezes quando a gente acompanha o noticiário, as informações que a gente vê sobre o desemprego, empresas sofrendo, de uma forma geral é um cenário difícil para todo mundo, mas dentro desse contexto macro, existem setores que foram mais impactados ou menos impactados e até setores que estão crescendo no meio da pandemia. Então você observar isso é importante para o seu posicionamento, é exatamente onde você vai priorizar a sua busca por uma oportunidade de trabalho. Vai ser mais fácil você conseguir ser aprovado no processo seletivo, ser contratado, buscando uma oportunidade nessas empresas que fazem parte desses setores que estão aquecidos do que outras que estão demitindo mais do que contratando. Então, essa é um pouquinho da visão geral que eu trago aqui. E assim, você acabou de falar que tem setores que estão aquecendo, Quais são as oportunidades mais promissoras? O que você traz aí pra gente? Legal. O mercado de e-commerce está muito forte, porque você tem um crescimento muito grande da compra pela internet. Então, pessoas que já tinham o hábito de comprar pela internet aumentaram o volume de compras e um país como o Brasil, uma população numerosa, você tem centenas de milhares de pessoas que não utilizavam e-commerce e passaram a utilizar por força da pandemia. Então, esse é um setor muito aquecido, As empresas, e aí toda a cadeia, desde empresas que vendem pela internet, os próprios marketplaces, que são esses portais que funcionam como verdadeiros shopping centers digitais, onde as pessoas compram diferentes produtos, e toda a cadeia, Então, o setor logístico, por exemplo, é um setor que está muito aquecido, porque para dar conta do crescimento do e-commerce, a gente tem estatísticas que mostram que o volume de compras pelo e-commerce, ele adiantou em 10 anos a tendência de crescimento do uso de compras digitais. A gente está num patamar hoje que a gente estaria daqui a 10 anos se a gente estivesse crescendo na velocidade que a gente vinha crescendo antes da pandemia. Então esse, sem dúvida, é um setor onde tem muita oportunidade. E todo setor que está baseado em tecnologia, que tem a tecnologia por trás, e aí a gente fala muito dos fenômenos das startups, mas todas as empresas ligadas à tecnologia, em geral, mesmo que você não trabalhe diretamente com a tecnologia, você não seja um desenvolvedor ou programador, se você está numa área de suporte, uma área administrativa, uma área de vendas de uma empresa que tem base tecnológica, essa empresa, em geral, ela está sofrendo menos e, em muitos casos, ela está até crescendo dentro da pandemia. E quando as pessoas falam hoje, a gente ouve
muita gente falando em competências e habilidades, né? Hoje, inclusive, a gente vê muito destaque nas competências comportamentais. Quais são as mais preciosas para quem está no mercado de trabalho? As competências comportamentais é o que o mercado durante muito tempo chamou de soft skills, né? São aqui em comparação às hard skills. As hard skills são as habilidades técnicas, né, que estão relacionadas a você saber fazer algo, né, na sua atividade profissional. Já as competências comportamentais são aquelas que estão relacionadas a fatores humanos, né? Então, a forma como você se comunica, a forma como você se relaciona com as pessoas, trabalha em equipe, lidera pessoas. Então, e inclusive o mercado agora eles estão até propondo a mudança desse nome de soft skills para essential skills, porque soft dá uma ideia, né, de ser algo muito fácil, algo, né, do inglês soft ele se contrapõe às hard skills, então ele dá uma ideia de que é fácil de você desenvolver, não é tão importante. E na prática, quando a gente olha para o mercado de trabalho, Angélica, o que diferencia um profissional e faz ele progredir de carreira, ele crescer profissionalmente, são essas habilidades comportamentais. Então, aí a gente está falando muito de liderança, de trabalho em equipe, de relacionamento interpessoal, inteligência emocional, e uma habilidade que tem crescido muito, né, já vinha sendo muito valorizada pelas organizações e agora essa valorização só cresceu dentro da pandemia, é o que a gente chama de learning agility, que é a habilidade de você aprender novas coisas e aprender rápido sobre coisas diferentes. Porque por mais que a gente esteja vivendo um período de transformação, a única certeza que a gente tem é que não vai parar por aí. Então, todo esse cenário que a pandemia nos impôs, de trabalho remoto e diferentes coisas que a gente teve que se adaptar, por mais que a pandemia depois ela passe e a gente volte à normalidade, vão vir outros desafios, outras ondas de transformação que vão fazer a gente precisar aprender sobre coisas novas o tempo todo. Então, essa capacidade de aprender coisas novas e aprender rápido, eu destacaria como a principal habilidade, até porque se você desenvolver ela bem, ela vai te ajudar a você aprender sobre todas as outras habilidades que você precisa desenvolver. E assim, você falou agora mesmo nessa capacidade de aprender rápido, né? Quando a gente fala que a pessoa não tem uma competência técnica, é muito fácil, ela vai lá, faz um curso e acaba se habilitando. Mas e nessa parte comportamental, né? Como que, por exemplo, tem uma forma da pessoa aprender rápido, né? Como é que a gente desenvolve isso? É possível desenvolver isso? Olha, o desenvolvimento de uma competência, ela passa por duas etapas fundamentais. O primeiro é você estudar sobre a competência, você buscar conhecimento a respeito da competência. Ou seja, qual é a literatura, quais são as metodologias, as ferramentas, né? Vamos ler, tem livros, estudos, hoje na própria internet tem muito conteúdo bacana disponível. Só que isso é só uma parte do processo. E geralmente as habilidades técnicas, você consegue mais do que 50% disso buscando esse conhecimento, esse repertório básico sobre a habilidade, né? Depois é a prática que vai desenvolver. Mas quando a gente fala de competências comportamentais, essa segunda parte, que é você desenvolver isso na prática, sair da teoria para a prática, é fundamental. E aí, não tem outro caminho senão você realmente se jogar nessa experiência, realmente você procurar desenvolver isso no seu dia a dia, na prática. Se você está num ambiente de trabalho onde isso é estimulado, favorecido, uma ótima oportunidade, mas uma estratégia que eu recomendo sempre para as pessoas desenvolverem competências comportamentais é o trabalho voluntário. Então, quando você pensa, puxa, eu nunca liderei ninguém na minha equipe, né? Eu sempre fui liderado, nunca fui responsável por uma equipe, nunca liderei, e ao mesmo tempo as pessoas dizem que eu não estou pronto para esse desafio. Como que eu desenvolvo essa competência, essa habilidade para que as pessoas me vejam como um potencial líder se eu nunca tive essa oportunidade? E o trabalho voluntário é a grande resposta. No ambiente de muita escassez de recursos, né? Geralmente você, como trabalho voluntário, você está lidando em organizações do terceiro setor, que vivem diversos desafios, é um prato cheio para você poder colocar em prática essa teoria, para você exercitar essas suas habilidades comportamentais e se desenvolver para estar pronto para que o mercado de trabalho formal, né, o trabalho remunerado, ele venha a reconhecer isso. Então, o grande caminho, a grande dica que eu deixo para as pessoas é fugir dessa falsa armadilha, né? Puxa, eu quero desenvolver minha comunicação, mas as pessoas eu não tenho oportunidade de exercitar isso no trabalho, porque sempre quando tem que apresentar um projeto, meu gestor indica uma outra pessoa que se comunica melhor do que eu, né? Então fica aquela coisa, puxa, eu quero desenvolver, para eu desenvolver eu preciso
exercitar, mas às vezes eu não tenho oportunidade para isso. Então, você exercitar isso no trabalho voluntário é uma ótima oportunidade de você estar pronto para quando a oportunidade chegar no seu ambiente de trabalho convencional. Foi bacana porque essa que você até colocou, né? Muita gente tem ideia de fazer o voluntariado porque é bom ter no currículo que você pratica uma atividade social. Não é só isso, é você utilizar ele como ferramenta para você desenvolver suas habilidades também. Não é só você fazer atividade social pelo simples fazer, mas é a capacidade técnica que isso vai te dar, né? Então, essa que é a importância que eu acho que muita gente não enxerga. Verdade. A valorização do currículo, ela vem como decorrência dessa experiência. Agora, se você faz isso superficialmente, eu vou lá só para colocar no currículo, você vai perder o principal, né? Exato. E a gente faz muita entrevista, né? Boa parte da nossa atividade no dia a dia na Share é o recrutamento e seleção. E, no fundo, o que o entrevistador quer saber sempre é: olha, você fez trabalho voluntário, ótimo. O que você tirou de aprendizado? Que experiência marcante você tem para dividir comigo de uma situação que você não tinha vivenciado e você vivenciou, e o que você aprendeu disso? Então, no fundo, é ter boas histórias para contar, né? E você desenvolve essas histórias através desse nível de consciência. Tem uma diferença tremenda entre eu ir para fazer um trabalho voluntário só para colocar no currículo e eu ir para um trabalho voluntário para eu me desenvolver como pessoa, como ser humano, como profissional. Então, esse nível de consciência é importante para você conseguir tirar o máximo proveito. E aí aquela frase clássica do voluntariado que muitas vezes a gente vai querendo ajudar e sai mais ajudado do que a gente ajuda, porque a reciprocidade é muito forte no voluntariado. Então, é uma recomendação que eu faço para todo mundo sempre. Por último, né, existem duas situações que a gente vê bem aqui com o nosso público. A do jovem que está iniciando e o profissional mais maduro que está tentando se recolocar. O que você recomendaria para eles? Os referenciais, as necessidades são comuns ou você acha que são... Olha, Angélica, cada caso é sempre um caso, né? Não gosto de generalizar. Jovem tem a sua característica, tem até o seu diferencial, ele já nasceu no mundo digital, hoje as empresas valorizam isso, então saber tirar proveito disso, ser uma pessoa... O jovem está muito acostumado a aprender sobre coisas novas, porque se ele gosta de games, ele está o tempo todo mudando, os games mudam o tempo todo, então independente do que o jovem faz, essa capacidade de aprender rápido está bem desenvolvida, né? Então, acho que é mais tirar o máximo proveito e não ficar esperando de forma passiva a oportunidade aparecer na sua frente. Vai em busca dela, procura um trabalho voluntário, procura colocar em prática, desenvolver essas habilidades, que as oportunidades vão surgir. E a pessoa mais experiente, que está numa transição de carreira, ele tem um grande ativo que é essa bagagem, essa experiência profissional, essa experiência de vida, né? Que cada vez mais as empresas têm se aberto também para esse olhar da diversidade, que é a diversidade etária, né? De você ter pessoas de diferentes gerações, inclusive pessoas mais experientes, porque isso tem um valor inestimável, né? Essa bagagem que cada pessoa traz. O ponto em questão é como você se aproveita dessa experiência, como você efetivamente coloca essa experiência a serviço. Profissionais mais experientes tendem, não quero generalizar aqui, mas existe uma tendência de colocar essa experiência junto de uma mentalidade rígida, de uma mentalidade fixa. Aquela história do eu sempre fiz assim, né? No meu tempo a gente fazia assim, então eu quero fazer do mesmo jeito. E obviamente isso, dentro de um contexto de transformação, de mudança como a gente está vivendo, não combina muito. Então muitas vezes essa experiência acumulada pelo profissional mais sênior, ela perde valor na medida em que ela não está colocada a serviço dentro de uma mentalidade mais ágil, né, numa mentalidade mais dinâmica. Então a dica para o profissional mais experiente é da mesma forma: exercita essa capacidade de aprender coisas novas. Quanto mais você demonstrar que você está atento às tendências, a tudo que está acontecendo de novo, a experiência que você traz, que é um tremendo diferencial em relação a pessoas mais jovens, ela ganha um valor ainda maior, porque ela não é assim, ou eu tenho alguém mais novo que entende esse mundo digital, ou eu tenho alguém mais experiente que não está conectado com esse mundo novo. Então o profissional ele pode se diferenciar em muito, o profissional mais experiente, se ele conseguir mostrar como que ele consegue tirar o máximo proveito dessa experiência que ele carrega, conectado com esse mundo novo. E para isso precisa realmente ter uma mentalidade de crescimento, como a gente chama, ter uma mentalidade ágil, uma mentalidade aberta para novidades, né? Então, não se impor de uma forma rígida, né? De uma mentalidade bloqueada, porque isso, obviamente, acaba atrapalhando muitas vezes as oportunidades, né? Se colocar como eterno aprendiz, né? E um aprendiz que está nessa jornada há mais tempo, portanto, tem inúmeras vantagens de carregar essa experiência. São essas
as dicas que eu diria para esses dois públicos, Angélica. Luiz, muito obrigado. Eu acho que tudo que você falou aqui vai dar uma luz bem bacana para essas pessoas que estão precisando disso agora. E eu quero colocar a gente sempre à sua disposição no nosso canal e também na Aberj. Nós temos uma série de eventos, cursos, tudo que você precisar, você tem nossos contatos. É só entrar que a gente vai estar ali pronto para te atender também. Obrigado pelo ter aceito nosso convite. Legal, eu que agradeço pela oportunidade de contribuição. Também vou estar sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. E eu convido o pessoal também a acompanhar o trabalho da Share RH através das redes sociais. Nós estamos presentes aí no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Então, assim vocês conseguem acompanhar um pouco do conteúdo que a gente tem gerado também. Muito obrigado, Angélica. Então, pessoal, muito obrigado por ter estado conosco. Esse foi mais um vídeo do canal EducaBerj. Não esqueçam de curtir, seguir a gente, que vai ter sempre muita novidade. Até a próxima.